A área de infraestrutura, o grande gargalo também, que acondiciona a questão do transporte por a questão das obras de infraestrutura. Eu elegeria a drenagem e o saneamento em Fortaleza como as grandes questões a serem enfrentadas pelo governo municipal em colaboração com o governo estadual. Por quê? Porque quando a gente fala que não tem drenagem, nós que conhecemos a Regional 5 e 6 sabemos o que é que isso significa. É o ouvinte que está agora nos acompanhando, saber que agora está chovendo, ele vai sair de casa amanhã de manhã e a rua dele ainda é na lama. E ao sair de casa ele vai ter que pisar nessa lama. Então a drenagem significa a gente dar a condição dessa pessoa de cidadania, que na casa dela, ao sair, vai à rua, tem calçamento, quando chove a água ela é drenada e ela não causa problemas para as pessoas. Nós temos ainda no saneamento, só para ter uma ideia de drenagem, a cidade ainda, depois da prefeita Luiziane Lins, é que metade da cidade vai ter drenagem. Tem metade da cidade sem drenagem. Nós estamos com um projeto já garantido e financiado para o próximo governo. Eu quero, portanto, dar continuidade ao Drenúcleo. Da mesma maneira, nós temos que algumas avenidas e ruas nós fazermos melhorias, mas principalmente naquelas que nos permitam ter corredor exclusivo de ônibus. A prioridade de alagamento de avenida e de rua deve ser aquela que nós garantimos maior velocidade para o transporte, que garante mobilidade urbana. E precisamos de uma colaboração com o governo do Estado, porque o saneamento da cidade, nós também precisamos avançar, isso é uma tarefa da CAGES, e nós temos que nos aproximar ainda mais para que, por exemplo, na parte de transporte, nós termos o trabalho de fazer o recapeamento e a CAGES na semana seguinte não ir quebrar. Nós temos que trabalhar de maneira coordenada. A CAGES vai fazer o saneamento e nós em seguida fazemos o recapeamento. Esse é o trabalho que eu acredito, de colaboração da Prefeitura e do Estado, e deixar para trás de vez uma época que o Estado fazia uma coisa, a Prefeitura vinha fazer a outra e o povo ficava pagando. Nós temos que ter uma ação de maturidade, de colaborar, porque a comunidade é que ganha. É isso que eu acho que nós tínhamos que ter de postura e de ação no próximo período como prefeito de Fortaleza. Elmano de Freitas, suas propostas para a área da habitação. No primeiro, tenho o orgulho de poder dizer que em Fortaleza, depois de muitos anos, depois de 20 anos, Fortaleza a prefeitura não fazia uma casa. Fortaleza, no máximo, ela oferecia o terreno e as famílias tinham que construir. Ao final do governo da prefeita Luiziane Lins, nós vamos lá entregando 13.000 unidades habitacionais. Mas eu considero que o desafio é muito grande. Nós fizemos um cadastro no programa Minha Casa Minha Vida e compareceram para se cadastrar 90.000 famílias. No governo da prefeita Luiziane Lins, nós tínhamos 105 áreas de risco. E o que é viver numa área de risco? Viver numa área de risco significa uma família que hoje à noite, se chover muito, ela tem medo da casa cair sobre ela. Morar numa área de risco é o esgoto passando dentro da sua casa. Nós reduzimos de 105 para 90. Então o meu desafio é reduzir ainda mais essas áreas de risco, porque são centenas de famílias que têm o direito a uma moradia digna, e é esse o nosso objetivo. Ainda bem que temos uma presidente Dilma, ainda bem que temos uma prefeita Luiziane Lins, que tem esse esforço de nós realizarmos habitação. Assim como o nosso companheiro Camilo Santana, com o governador Cid, estão fazendo várias unidades habitacionais no entorno do Rio Maranguape, também atuando com famílias pobres e necessitadas que vão ter uma moradia digna. Elmano de Freitas, as suas propostas para o funcionalismo público municipal. Os servidores públicos de Fortaleza, nós temos a convicção que eles são fundamentais para que o serviço público seja de qualidade. É por isso que de cada 10 servidores que a prefeitura tem em Fortaleza hoje, 3 foram contratados no governo da prefeita Luiziane Lins, por concurso. Não é só para dar um exemplo para o ouvinte me entender melhor. Quando nós entramos,
tinha 755 agentes comunitários de saúde. Nós contratamos e hoje tem 4.077. Mas antes de nós, agente comunitário de saúde era negociação política. Se ele não apoiasse o candidato A ou o candidato B, ele era demitido porque ele era terceirizado. No governo da prefeita Luiziane Lins, todos os 4.077 agentes comunitários de saúde, eles foram recebidos na prefeitura, os a mais foram todos contratados por concurso, por seu mérito, por seu estudo, e portanto ficarão na prefeitura independente de opção política que quiser, porque o servidor público tem direito a fazer essas opções de serviço. E no meu entendimento, nós temos que fazer a implementação dos planos de cargos e carreiras que fizemos no governo da prefeita Luiziane Lins, continuar dando os reajustes acima da inflação para ter valorização desses servidores, e em alguns casos específicos de algumas áreas do governo que servidores não tiveram reajuste como outras áreas, pegar por exemplo o próprio agente comunitário de saúde, nós temos que melhorar ainda mais do que outros setores da prefeitura o salário do agente comunitário. O agente administrativo, ele teve reajuste menor do que outras categorias da própria prefeitura. E os professores, porque como já disse, tem uma remuneração média abaixo das outras categorias. Então nós precisamos ir criando essas ações que vão melhorando a situação de justiça entre os servidores, mas valorizando todos, porque o servidor estimulado, satisfeito, ele atende melhor a população, ele é melhor no seu serviço, isso é natural de todo ser humano. Armando de Freitas, as suas propostas para o esporte e lazer. Esporte e lazer é uma política muito importante, articulada com a cultura, com a educação. Nós precisamos incentivar todas as ligas, todas as associações comunitárias. O que nós fizemos em Fortaleza, na área do pré-carnaval, nós precisamos incentivar ainda mais as nossas quadrilhas. Nós precisamos incentivar, nós fazemos uma Copa Fortaleza Bela, que participam mais de 50.000 pessoas. Isso é muito importante para a nossa juventude. Nós vamos ter que concluir, até final de 2012, mais 2 PUCAs, e o próximo governo concluir os outros PUCAs que nós já começamos a licitar, o da Regional 4. O da Regional 5 está em execução com mais de 50%, e o da Regional 6 também. Nós vamos entregar esses 2 PUCAs só para a juventude que está me ouvindo poder entender a importância disso. No PUCA da Barra, onde já funciona, tem 45.000 jovens passando no PUCA. No equipamento que tem teatro, que tem cinema, que tem piscina olímpica, que tem ginásio, quadra, que tem aula de audiovisual, de rádio, de computação. Portanto, é um equipamento para a nossa juventude que é estigmatizada na cidade de Fortaleza. Eu não faço o discurso da Fortaleza que a sua juventude é um problema. A nossa juventude é uma solução. Eu vou na igreja e eu vejo centenas de jovens. Eu passo em cultos. Ontem eu passei em um culto, tinha 4.000 jovens. E essa juventude às vezes não tem espaço. Só aparece na mídia, às vezes, os jovens quando cometem algum problema ou estão envolvidos em alguma dificuldade. Os jovens que estão nas atividades esportivas, os jovens que estão na cultura, os jovens que estão no lazer, os jovens que estão nas atividades religiosas, esses jovens infelizmente não têm visibilidade. E na minha opinião, trabalham para ajudar suas famílias e são a ampla maioria da juventude de Fortaleza. Ok, estamos encerrando aqui mais um bloco de entrevistas com Armando de Freitas.